Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje a gente vai falar sobre geopolítica e movimentos extremistas. A gente vai tentar entender aí qual a relação que se estabelece entre esses dois temas. Bom pessoal, vocês estão vendo que não está dando muito certo, né? Tentar manter um vídeo a cada semana. A gente está tentando, fazendo o nosso máximo, mas é culpa totalmente minha, né? Com a quantidade de coisas que eu estou tendo que fazer, agora que eu assumi as aulas lá na PUC, mas também, enfim, com relação às atividades do doutorado e várias outras questões. Então, estou tentando. E, inclusive, o meu suporte de microfone caiu também. Fazia, né? Desde que eu comecei o canal que eu tinha ele, então também uma série de coisas aí que acabou acontecendo. Então, se vocês quiserem mandar um suporte de microfone, a gente está aceitando aqui no canal também. Para que a gente não ficasse muito tempo sem ter um vídeo no canal, né, eu resolvi responder uma pergunta que acabou chegando aqui, né, pra gente, que eu acho que é muito interessante, né? A pergunta diz o seguinte: professor, por que os grupos extremistas têm tanto interesse em geopolítica e falam tanto de geopolítica? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante, muito importante para a gente pensar, né, e tentar organizar um tipo de raciocínio no entorno a esse que conversa com muitos vídeos que a gente já fez aqui no canal, né? A gente já trouxe várias informações com relação a isso. Eu sei que a gente tem um vídeo sobre cosmovisão extremista, eu sei que a gente tem outros vídeos que abordam essa questão. O nosso vídeo lá, número 1, foi sobre teorias geopolíticas e para que elas servem, né? Mas eu acho que essa é uma discussão muito importante, principalmente diante da situação que a gente vive hoje no Brasil, né? E como que a gente está, de uma forma ou de outra, enxergando muitos usos, né, variados aí de representações do cenário internacional e de fenômenos internacionais para utilização interna, né, aqui nas eleições ou em outras realidades aqui internas ao Brasil, né? Então acho que é um tema bem interessante e bem atual também de uma forma ou de outra, né? E aí a gente tem que entender, né, que às vezes o que se chama de geopolítica é algo extremamente plural, né? A gente tem várias definições a respeito do que seja geopolítica. Essa definição que a maioria dos grupos, dos movimentos extremistas, né, utiliza, tem uma mistura aí de relações territoriais, de recursos naturais, tem uma relação também com outros fenômenos, né, que a gente incluiria em política internacional. A gente tem aqui no canal também alguns vídeos sobre diferença entre geopolítica e geoestratégia, geopolítica e política internacional, né, que são fenômenos distintos entre si, quer ou não. Minha porta bateu. Mas a gente tem esses fenômenos, né, sendo mobilizados por muitos desses movimentos, né, inclusive utilizados não só por partidos e movimentos, mas também por governos de extrema-direita, governos ditatoriais e por aí vai, que utilizam de uma forma ou de outra esse cenário internacional para justificar, né, de uma forma ou de outra esse movimento. E por que isso acontece? Isso acontece porque, de uma forma ou de outra, por um lado, a gente tem uma falta de conhecimento geral a respeito do cenário internacional, que é culpa nossa, que é culpa dos geógrafos, que é culpa dos internacionalistas, de uma forma ou de outra, que buscam disseminar informações sobre o sistema internacional de formas que às vezes não chegam na população em geral, né? Tanto que canais que falam sobre geopolítica e política internacional fazem muito sucesso. A gente não pode... podcasts e tal que falam sobre isso fazem muito sucesso. Então não é que não haja demanda, né? Mas há, obviamente, uma instituição, digamos assim, né, de uma perspectiva apenas sobre esse fenômeno, já que quem se dedica a isso são esses movimentos mais ligados a movimentos extremistas. E isso é algo interessante. E por quê? Por que isso acontece? Porque, de uma forma ou de outra, o cenário internacional cria a possibilidade de uma dinâmica em dois movimentos, né? Quais que são esses movimentos? A gente tem um movimento justificar a própria ideia deles de que a violência, de que a restrição de direitos, de que o impedimento de participação na comunidade política deve ser justificada e tem razão também no cenário internacional, né? Então, o R. Scott Appleby, que é um autor que eu utilizo muito para definir extremismos, né, para entender movimentos extremistas, coloca que a função, né, a gente pode definir o que é um grupo extremista e o que não é,
a depender justamente dessa relação deles com a legalidade, né? Ou seja, jogar dentro das regras do jogo ou ameaçar usar a força, usar, enfim, né, restrição de recursos e tudo mais como uma forma de atuar politicamente na sociedade. Então a gente enxerga nesses movimentos que buscam justificar essa exceção que querem aplicar com relação a grupos, com relação a recursos naturais, com relação, enfim, a aspectos territoriais e de organização da sociedade, em razão dessa paisagem política que pintam do mundo. Então o R. Scott Appleby tem um texto muito bom sobre extremismos nacionalistas e religiosos, em que ele aponta para essa direção, né? Ou seja, instituir só uma religião, só uma língua dentro de uma comunidade e o quanto de exceção que isso demanda, né? E como que a gente pode explicar? Por exemplo, o texto dele começa com a cena do Yitzhak Rabin, presidente de Israel, sendo assassinado por um extremista judeu, na década de 90. Né? Então você tem aí uma representação de que as questões nacionais e religiosas podem levar a essa ruptura das regras legais e do jogo institucional. E essa ruptura geralmente é justificada pelo cenário internacional, seja esse cenário favorável ou geralmente desfavorável a esse grupo, a esse governo, a esse partido. Então você tem aí uma condicionalidade muito interessante que é colocada pelo cenário internacional, que é analisado de uma maneira enviesada, que é analisado de uma maneira, de uma forma ou de outra, apontando fatos e fenômenos específicos, ou inclusive fake news. A gente tem um vídeo aqui no canal sobre fake news, apontando para essas questões. Né? E qual que é essa dinâmica do interno e do externo? Bom, você tem aquilo que a gente pode chamar de internacionalização dos problemas. Ou seja, utilizar fenômenos lá de fora do cenário internacional para justificar problemas ou ações de exceção internamente a um país. Né? A gente tem, por exemplo, o fator, né? A gente teve essa situação aqui no Brasil durante a ditadura militar, no caso do envolvimento brasileiro com tropas na República Dominicana, não é? Em que um fator internacional ajudou a ditadura a se responsabilizar, digamos assim, em 65, em mandar tropas para os Estados Unidos, permitindo assim a convocação de recrutas aqui, principalmente entre os jovens que começavam a se opor ao regime. Né? Então você tem uma internacionalização dos problemas internos. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma nacionalização do cenário internacional. Você começa a fazer aquele fenômeno que a gente já discutiu aqui, que é o fenômeno das fronteiras ideológicas. Você começa a restringir cidadania, direitos, acessos das pessoas em razão do alinhamento ideológico que, porventura, elas tenham. Então, você tem uma interiorização ou uma nacionalização de fenômenos estrangeiros, do cenário internacional. Daí, de novo, isso aconteceu na ditadura militar do Brasil e tem acontecido mais recentemente durante o governo de extrema-direita, que ainda está no poder aqui no Brasil, que utiliza-se do cenário internacional para justificar a redução de direitos, para justificar morticínio de populações originárias, para justificar desflorestamento da Amazônia aqui. Mas isso é uma forma de você utilizar o cenário internacional para justificar demandas internas desse governo, né, de momento, e não corresponde de uma forma ou de outra ao que está acontecendo lá fora. Então, uma coisa de ocasião, de oportunidade, né, que é utilizada para justificar, inclusive, problemas em razão do cenário internacional atribulado, como foi feito com relação à economia aqui no Brasil, em razão da pandemia ou da guerra, que o governo não pode fazer nada, quando, na verdade, de diversas formas, foi o governo o próprio responsável por essa situação que a gente vive hoje. Tá? Então, só para responder rapidamente essa pergunta, eu estou lançando esse vídeo numa quarta-feira, mas só para a gente não ter aí muito tempo sem vídeo também no canal, e aproveitando para responder essa pergunta. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, coloca aqui nos comentários que a gente vai conversando aqui no canal, tá bom? Um abraço e até depois.